até onde vai a soberana vontade de Deus e a capacidade do homem de decidir o seu próprio destino. Que tal a gente falar sobre isso analisando uma parte da história do povo de Israel? Vamos ver como Deus lidou com essa situação e, principalmente, como ele reagiu a esse povo. Bora lá? Antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos fazer uma contextualização? O reino de Israel, ele era unificado durante o reinado de Saul, de Davi e Salomão. Aí vem o filho de Salomão, Roboão, que vai colocar impostos muito severos ao povo. Mais do que seu pai, Salomão, que já estava pegando pesado. Aí o povo se rebela. Nisso surge um homem chamado Jeroboão, que é levantado rei, dividindo então a nação de Israel em dois blocos. O reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, também chamado de reino de Israel, cuja capital era Samaria, e quem vai governar? Jeroboão. Já no reino do sul, que vai ser chamado de reino de Judá, a capital passa a ser Jerusalém, e quem vai governar? O filho de Salomão, Roboão. Tendo dito isso, a partir daí nós vamos ver várias histórias bíblicas mostrando como os reis das duas nações foram sendo iludidos, foram sendo conquistados pela cultura das outras nações, principalmente a cultura religiosa, e assim a idolatria foi chegando tanto no reino do norte, no reino de Israel, como no reino do sul, no reino de Judá. Você acha que Deus se alegrou com isso? Você acha que Deus não mandou profeta atrás de profeta para alertar essas duas nações? Para dizer que o que eles estavam fazendo teria consequências? Foram vários. Assim, o reino do norte vai ser entregue aos assírios. Deus avisou, o povo não se arrependeu, aconteceu o pior. Depois, Deus vai fazer a mesma coisa com o reino do sul. Vai alertar, vai mandar profeta, porque ele vai dizer, se não houver arrependimento, se vocês não mudarem os seus maus costumes, se vocês não se voltarem para mim, eu vou destruir vocês, eu vou entregá-los para os babilônios. E um desses profetas verdadeiramente de Deus foi Jeremias. E aí é sobre isso que a gente vai falar. Sobre a maneira como Deus usa Jeremias para falar ao povo de Judá. Vamos ler Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. O oleiro é aquele que faz o vaso de barro. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Que é aquela roda que vai girando e vai sendo moldado o barro. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Você já deve ter visto isso? Que ele vai ficando derretido, vai ficando feio. E ele o refez. Ele pega aquela massa, coloca novamente ali aquela massa de barro para modelar o vaso. Ele não dispensa a massa de barro, ele reaproveita. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ou seja, até que ele fique do jeito que o oleiro quer. Enquanto isso, ele vai refazendo aquele barro até que vire o vaso perfeito. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, olha, isso é soberania. Eu posso determinar isso. E não é o que ele fez com esses dois reinos que estavam divididos? E se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, olha aí, existe junto com a soberana vontade de Deus escolhas pessoais, escolhas que as nações fazem, que os líderes fazem. Então ele está dizendo, eu tenho poder para fazer, mas ao mesmo tempo eu também tenho poder para não fazer. Então,
A vontade humana, ela sempre está debaixo, como se fosse caminhando junto à sombra, de uma soberana vontade de Deus. De um poder que Deus tem para usar de misericórdia, para perdoar ou para destruir. Nós não vivemos sem essa vontade soberana de Deus. Nós não temos uma autonomia total, porque na hora que Deus quer, ele vai dar o haja ou o basta dele. Continuando. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, como ele fez com a própria nação de Israel, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento. Corrija a sua conduta e as suas ações. Chance, tempo que Deus está dando. Isso é misericórdia. Mas eles responderão, Deus já sabia o que eles iam dizer. Como que Deus já sabia? Deus, ele é temporal. Mas eles lhe responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então, no 19, o Senhor dizer assim, assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Então, Deus está didaticamente ensinando, pacientemente ensinando. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. Eles só conheciam o Senhor. E encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal. Agora, olha o que vai dizer aqui. Para queimarem os seus filhos, como holocaustos oferecidos a Baal. Coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Imagina Deus olhando do céu isso tudo. Imagina Deus olhando seus filhos, sacrificando sangue inocente para deuses que eles nem conheciam. Deus nunca pediu nada disso para eles, como eles estavam se sujeitando a isso. Deus tinha que fazer justiça a esses sangues inocentes. Vamos lá para Jeremias capítulo 21, eu vou ler a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro. Eles não tinham entrado ainda em Jerusalém. E eu os reunirei dentro desta cidade. Deus está avisando, eles vão entrar. E aí as armas de vocês vai servir para vocês morrerem, porque não vai adiantar nada combatê-los. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Você acha que Deus ia deixar que aquele monte de sangue derramado inocente de crianças que eram mortas em sacrifício, Deus ia deixar o sangue deles inocente passar sem batido? Deus foi dando muito tempo para esse povo se arrepender. Deus mandou muito profeta para falar. Mas chegou uma hora em que Deus deu o seu basta, o seu soberano poder de dizer chega. Versículo 6. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Então, como haveria uma peste, aquela galera que estava ali armada para combater os babilônios já ia cair em números. Deus estava preparando tudo já organizado. Depois disso, declara o Senhor, entregarei
Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade quis sobreviver à peste, à espada, porque eles iam ter que guerrear, iam morrer nas mãos dos babilônios, e à fome, porque depois que tudo for destruído, vai ter fome naquela terra, para quem ficar. Agora, olha o que ele vai dizer no 8. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. A soberana vontade de Deus está dizendo, eu vou deixar vocês escolherem vida ou morte. Como? Vamos ler no 9. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Haverá um remanescente. Vamos ver como é que foi estabelecido isso? Em Jeremias 29, a partir do versículo 1, a gente tem uma carta que Deus pediu para que Jeremias escrevesse e enviasse para os exilados. Aqueles que obedeceram, aqueles que entenderam que aquela era a vontade de Deus. Acreditaram no discurso de Jeremias, na profecia de Jeremias, na orientação que Deus deu ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei, eu deportei, porque foi sob a minha vontade, a minha soberana vontade e permissão. De Jerusalém para a Babilônia, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Orem por aqueles que perseguiram, que prenderam vocês, que os levaram embora, que destruíram Jerusalém. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E Deus quer esse povo próspero, numeroso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Gente que dizia falar em nome de Deus, mas não falava. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, porque estavam dizendo que aquilo ali ia acabar rapidinho. E, gente, daqui a pouco a gente volta para Jerusalém. O cativeiro ia durar 70 anos. Deus pré-estabeleceu, inclusive, o tempo. Mais uma vez, a soberana vontade de Deus na história. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, porque vocês obedeceram. Vocês se submeteram ao meu castigo. Vocês deram ouvidos à pregação de Jeremias. Me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De verdade. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, Jerusalém. E nós vamos ver isso acontecer quando depois dos 70 anos, os babilônios vão ser vencidos pelos medo-persas, que eram os medos e o pessoal da Pérsia que se uniu. Era como se fosse um grupo unificado. Eles vão ter grande poder, vai ser um grande império. Eles dominam a Babilônia e, obviamente, vão poder libertar o povo de Israel a partir do rei Ciro, porque Deus vai colocar isso no coração de Ciro. Deus, na sua soberana vontade, vai conduzir Ciro a tomar essa decisão. E, a partir daí, os remanescentes voltam para Jerusalém. Reconstrói-se o templo, reconstrói-se o muro e Deus cumpre a sua promessa. O mesmo Deus que deu juízo, palavra de juízo, de destruição, porque eles estavam matando crianças para sacrificar a deuses, fazendo aquilo que não deveria ser feito, trazendo idolatria, inclusive, para o templo do Senhor. Esse mesmo Deus disse, aqueles que se submeteram, que escolheram o caminho da vida, eu vou honrá-los. Portanto, a soberana vontade de Deus, ela se encontra com o nosso poder de decisão.
Há momentos em que Deus vai constranger corações, endurecer corações. A gente sabe disso, a palavra tem um monte de passagens que comprovam isso. Mas isso não nos abstém da nossa responsabilidade de escolher. E aí, a gente escolhe já tendo a presciência de Deus, porque ele viaja no tempo, ele não tem limitações cronológicas como nós. Então, fica aqui esse estudo, espero que tenha sido edificante. Se houver dúvidas, eu podendo responder, coloca aí então nos comentários, tá bom? Até a próxima, fiquem bem.